Bom dia, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 28 de 1 Samuel. O capítulo se inicia com uma batalha, a preparação de uma batalha entre o povo filisteu e o povo de Israel. O povo filisteu está reunido na cidade de Gate, que tem Aquis como rei. Davi, em suas muitas fugas de Saul, ele acaba parando ali por algumas vezes e agora, na primeira vez ele se faz de louco, tudo, agora não. Agora ele vai realmente como guerreiro e ele está ali junto a Aquis. E Aquis demonstra, expressa ali o seu desejo de ver Davi em batalha. Ele já conhecia a fama de Davi, sempre lutando ao lado de Israel, mas agora Davi vai lutar pelo povo filisteu. Então ele expressa isso a Davi, ele deixa bem claro que gostaria de ver Davi em batalha. E Davi diz a ele: tu saberás. Essa afirmação de Davi, ela tem um duplo sentido, ela é muito interessante, porque ele diz a Aquis: tu saberás o que o teu servo é capaz de fazer. Essa afirmação nos remete a duas situações. Ou Davi vai lutar prontamente ali pelo exército dos filisteus, ou no meio da batalha ele pode se virar contra o exército dos filisteus e lutar a favor do povo de Israel. E aí sim Aquis vai conhecer toda a fama de Davi em caçar ali, em matar os filisteus. Isso acontece de uma forma que até o próprio povo, o próprio exército ali dos filisteus não fica muito à vontade com Davi no meio deles, porque eles temem que ele possa traí-los. Do outro lado da história está o povo de Israel e está o rei Saul. O rei Saul, também se preparando para essa batalha, está temeroso, ele não tem mais o seu guerreiro, ele não tem Davi ao seu lado. Ao mesmo tempo, ele não tem o profeta Samuel, que era o representante de Deus ali. Então ele consulta a Deus, ele está temeroso, ele não sabe o que fazer. Ele consulta a Deus, porém não há resposta, nem em sonhos, nem de uma forma, nem de outra. Por fim, ele consulta Urim e Tumim, que são aquelas pedras que pertenciam ali aos sacerdotes, que meio que lançavam sorte quando eles tinham dúvida em uma situação. Porém, também ele não tem retorno. Algum tempo atrás, algum tempo passado, ele havia expulsado ali os necromantes, os adivinhos daquela região, e agora ele se vê obrigado a procurar um desses adivinhos para tentar saber o que fazer na hora da batalha, se ele vai à batalha ou não. Então, através dos seus soldados, ele toma conhecimento de uma necromante, se disfarça para que ninguém veja que ele é o rei. Provavelmente no caminho que ele vai durante a noite, provavelmente o caminho que ele faz passa pela terra dos filisteus, então ele passa meio que escondido. E chegando até essa necromante, ele a consulta e pede para que ela invoque o espírito dos mortos, para que ele possa saber qual a melhor decisão na batalha. Esse capítulo ele é muito interessante, porém ele traz alguns trechos que a gente tem que analisar com muito cuidado, senão a gente pode cair num erro de interpretação. Essa necromante, essa adivinha, ela parece identificar Saul ou parece identificar que algo ali vem da parte do rei, então ela reluta em fazer essa consulta com medo de que ela pudesse ser perseguida ou algo assim. Porém o rei diz a ela: por favor, faça isso por mim, eu não vou te denunciar, eu não vou te entregar. E ele, disfarçado, ela não sabe que ele é o rei. Então ela pergunta para ele: quem você quer que eu consulte? E ele diz: um profeta. O que você vê? Samuel já havia morrido, a gente já sabe. Todo o povo de Israel já havia pranteado, né, pela morte de Samuel. Então a mulher pega e começa a consultar ali, a fazer algum tipo de ritual, né? E pergunta para ele: quem você quer que eu suba? E ele responde: Samuel. E de repente ela vê Samuel, ou ela relata ter visto Samuel e fica espantada, porque ela acha que Saul vai matá-la. E Saul implora para ela: por favor, consulte para mim, procura para mim esse homem. E ela: tudo bem, eu vou fazer isso. E aí ele pergunta: o que você vê? E ela diz: eu vejo um homem velho, um ancião, vestindo um manto, e ele está subindo, ou seja, ele está vindo do mundo dos mortos.
E aí Saul, no seu entendimento, no seu desespero, ele entende que é Samuel. Ele acha que é Samuel. Ele acredita ser Samuel. Ele está tão desesperado por qualquer coisa, por qualquer tipo de sinal vindo do céu, com medo da sua morte, com medo da batalha, que se qualquer coisa que se apresentasse para ele ali, ele acreditaria. E aí o suposto Samuel, o espírito, pergunta: por que você me perturbou me fazendo subir? E ele fala: eu estou muito angustiado. Os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Ele já não me responde nem por profeta, nem por sonhos, por isso eu chamei para dizer. Então disse o suposto espírito Samuel: por que você me chamou aqui? Se o Senhor já se afastou de você, já se tornou seu inimigo, o que você quer? O Senhor já falou que vai entregar o reino nas mãos de Davi. O que você quer aqui? A sua vida já está acabada, o seu reinado já acabou. E Saul fica ali, cai no chão, ele já havia passado vários dias sem comer, ali em jejum, tentando um diálogo com Deus, e ele cai no chão e fica ali num estado de choque com essa notícia. Mas vamos aos fatos. Existem coisas aqui bem interessantes nesse texto. Vamos começar pelo início. Gate era uma terra que ficava ali bem no meio entre o território dos israelenses e dos filisteus. Era como se fosse uma torre de vigia. Por isso que Davi consegue chegar naquela região. Ele sai do território de Israel, do povo de Israel, e chega ali até Gate. E por isso ele está ali no meio do povo, dos filisteus. Quanto ao espírito, esse é um espírito maligno. Os estudiosos, os historiadores e os comentaristas são quase todos unânimes em dizer que esse é um espírito maligno. Provavelmente o mesmo espírito maligno que já atormentava Saul. Lembram no início dos capítulos onde Saul pedia para Davi tocar a harpa para ele, para acalmá-lo, porque ele era atormentado por espírito? Esse é um espírito maligno, mas é tão interessante, meus irmãos, tão interessante, que nem o espírito maligno consegue mentir. E quando esse espírito maligno sobe e se apresenta como Samuel, ele é obrigado a entregar a mensagem de Deus. E a mensagem de Deus para Saul é: o seu reinado acabou. Porém, se realmente fosse o espírito de Samuel, a gente nota que não é o espírito de Samuel por causa de algumas nuances. Provavelmente o espírito de Samuel, que foi o mesmo que havia ungido Samuel como rei, o ungido Saul como rei e o ungido Davi como rei, era provável que ele dissesse: o seu reinado acabou, abandone esse reino, entrega o reino a Davi, pois Davi é o rei ungido agora. E quem sabe você não consegue se reconciliar com Deus. Mas esse espírito maligno, a intenção dele é justamente destruir esse relacionamento. Ele não vai ganhar a guerra, ele já perdeu a guerra. Ele só quer a alma de Saul, ele quer continuar afastando Saul de Deus, porque um espírito da parte de Deus promoveria provavelmente o reencontro de Saul, do rei, com Deus. Já esse espírito não quer isso. Esse espírito quer apenas afastar. Ele fala assim: eu não consigo lutar contra Deus, mas a alma de Saul eu quero. E se eu fizer Saul morrer na solidão, morrer no afastamento, eu consigo pelo menos uma alma para mim. É com essas coisas que a gente consegue identificar que esse espírito é um espírito maligno, não é um espírito da parte de Deus. E sim um espírito maligno que se muda, que se morfa, digamos assim, para parecer com Samuel. E no desespero de Saul, ele acredita que aquele espírito realmente seja o espírito de Samuel. Ele está tão desesperado por alguma notícia, por alguma coisa, que ele acredita em tudo, ele acredita em qualquer coisa, mas ele não faz o principal, ele não busca um relacionamento com Deus. Deus já está em silêncio a essa altura, por todos os erros que ele cometeu. E ele chega ali quase a desmaiar, e essa mulher a quem ele foi consultar conversa com ele, diz que vai preparar algo para ele comer, mas ele não quer. Ele está angustiado, seu coração está apertado, os soldados insistem, e aí ele
decide comer alguma coisa, eles sentam ele ali na cama, e aí a mulher prepara alguns alimentos ali e serve para eles. Mas é bem interessante a gente parar para pensar nisso, que se nós lermos esse capítulo muito depressa, provavelmente a gente vai ficar com algo na cabeça como uma necromante ressuscitou Samuel para entregar a mensagem a Saul. E não é essa a verdade, não é esse o propósito, né? Ele foi consultar espíritos e ele achou que ele procurava um espírito, porém provavelmente não da parte de Deus. Amém? Que Deus possa abençoá-los. Nessa noite de culto nós teremos batismos, então aqueles que puderem ir até a igreja, nós os aguardamos lá, e os que não puderem vão acompanhar de casa. Tenho certeza que vai ser uma bênção na vida de todos. Amém? Tenham um bom domingo. Deus abençoe.